A paz do Senhor Jesus seja com você, querido ouvinte. A paz do Senhor Jesus seja com você que está comigo nessa caminhada de 365 dias de oração até o altar. Louvado seja o nosso Senhor, que nos deu essa vitória com honra, com alegria e graça. Muito bem, o tema da nossa oração hoje é uma pessoa que vive com propósito e direção. Vamos orar conforme aquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Vamos entender um pouco a palavra propósito? Então, quando você tem um propósito, meu amado, você tem uma motivação profunda. Uma motivação que não é apenas o que você faz, mas o motivo pelo qual você faz. E aqui o Senhor nos ensina que aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, o propósito do Senhor, ele pode ter a convicção de que todas as coisas que lhe ocorrem contribuem juntamente para o seu bem. Então, a primeira consciência que precisamos tomar nesse momento é a de que eu, você e aqueles por quem oramos estarão no seio de nossas famílias, a qual estamos firmando em Cristo. Todos nós precisamos ser pessoas que vivem segundo o propósito de Deus. Não somos como aqueles que amam o mundo, que vivem para servir seu próprio ventre, seus próprios interesses, porque quando o homem vive em prol do seu próprio interesse, sendo um indivíduo absurdamente egoísta, ele se torna o seu próprio Deus, o centro de tudo. E para ele tanto faz praticar o bem ou o mal. Na verdade, ele, via de regra, vai se valer do mal para alcançar seus objetivos. Porque para esse indivíduo, os fins justificam os meios. Outra forma de entendermos a palavra propósito é termos a consciência de que quando você tem um propósito, ele te dá o sentido de direção. Esse propósito, ele te ajuda a decidir caminhos e definir prioridade. Então, quem vive com o propósito e a direção de Cristo, sabe muito bem qual caminho permanecer e quais são as suas prioridades, o que deve ser dispensado e o que deve ser valorizado, preservado em sua vida. Por fim, uma outra forma de nós entendermos a palavra propósito tem a ver com conexão com valores. Quando você tem um propósito, em especial o propósito de Cristo guiando sua vida, você está ligado ao que considera importante e valioso. Veja, um pensador moderno de nome Mário Sérgio Cortella, ele é brasileiro, né? Um filósofo, professor, enfim. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que propósito é aquilo que dá sentido às nossas escolhas e ao impacto que deixamos. Quando você é alguém que tem propósito, que vive com propósito e segundo a direção do Espírito Santo, você não tem uma vida vazia. Você tem um porquê maior que tudo para levantar todos os dias. Você suporta firmemente a provação, certo de que vai vencer, porque você entende
que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daquele que é chamado segundo o propósito do Senhor. E é por isso que nossa breve oração será para que o Senhor nos conceda essa graça nesse dia chamado hoje. A de que não apenas eu e você, mas também aqueles por quem oramos, sejamos todos pessoas que vivem com o propósito e direção do Senhor. Amém? Então oremos em nome de Jesus. Pai, nesse momento maravilhoso, eu entro na tua presença juntamente com essa pessoa, Senhor, que está comigo nessa campanha de oração, onde cada dia nós tomamos da tua presença, ó Deus, uma porção de bênção. O Senhor nos concede a bênção diária. E essa é a bênção que a gente vem buscar hoje, no nome precioso de Jesus Cristo, meu Pai. Certos de que o Senhor nos ouve, e porque o Senhor nos ouve, o Senhor já nos concedeu essa graça. Enche-nos, meu Pai. Renova-nos, Senhor. Não apenas a nós, que oramos nesse momento com os joelhos dobrados, com o coração ligado ao trono da graça, mas também aqueles, ó Deus amado, aqueles que em nosso seio familiar, sendo conosco um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito, cheios da tua presença, vive segundo o teu propósito. Ó Deus, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és aquele que abre portas que ninguém fecha e também aquele que fecha portas que ninguém abre. Livra-nos, Senhor, de uma vida vazia. Livra-nos, Senhor, de uma vida de aparência. Livra-nos, ó Deus, da falsa aparência, daqueles que parecem ser o que não é, daqueles, ó Deus amado, que parecem estar militando a sua milícia santa, mas que na verdade vivem para servir ao seu próprio ego, não está vivendo segundo o propósito do Senhor. E por isso, quando a ventania chega, são pessoas que são desarraigadas, muitas vezes de forma tenebrosa, a poder no teu sangue, Jesus amado, para repreender todo o espírito do inferno, o espírito da vaidade que tem tomado o seu povo na casa do Senhor, que tem promovido enganos e vaidades tantas que muitas vezes chega a ser insuportável conviver na presença dessas pessoas que parecem ser do Senhor, mas são vazias do teu espírito. Está repreendido em nome de Jesus. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, ó Deus, do teu poder, do teu favor e na sua infinita bondade e misericórdia. Renova-nos, meu Pai. Renova essa pessoa que ora comigo, essa pessoa que está edificando a sua casa na rocha que é Cristo. Vai ao encontro, Jeová, da mente, do coração dessa pessoa. Faz a obra, entra na casa dessa pessoa, Senhor. Seja um morador fixo, perpétuo, na vida, no seio familiar. Ó Deus, tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, sonhamos e esperamos. E por isso, sim, nós podemos crer, nós cremos, ó Deus amado, cremos em viver uma família que te agrada, uma família que vive segundo os teus favores, com uma alegria, com as suas beneficências, ó Deus, porque cumpre aquilo que provém nos cumprir, porque está no centro da vontade do Senhor, e a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Começa nessa hora, meu Pai, a desfazer as obras do inferno com que ele tem tentado para retirar-nos da tua presença e do centro da tua vontade. Mantém firme em nossos corações o firme propósito do Senhor, ó Deus, que é maior, que está acima dos nossos interesses, das nossas vontades carnais
e materiais, porque o Senhor é perfeito em tudo, ó Deus, perfeita é a sua obra e a sua justiça. Por isso, Pai, eu quero te agradecer por mais essa bênção, por mais esse mover em nosso favor, em nossa direção. Quero te louvar e te exaltar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai. Amém.